Bem, pessoal, como prometido, vamos dar continuidade aí ao vídeo, né, da assistência da enfermagem após a morte do paciente. E nós vamos aqui falar da divisão da morte, como é que ela é classificada, né? No último vídeo, nós classificamos em 4 tipos: a morte real, aparente, encefálica e a morte clínica. Então, vamos descrever cada uma. O primeiro tipo que nós vamos descrever é a morte aparente. Pessoal, essa morte aparente, o próprio nome já está dizendo, é quando o paciente simula aquela morte, né? Ele não está morto de fato. E normalmente está associado ao processo da catalepsia. E esse quadro de catalepsia pode ser induzido por meio de medicações, né, veneno e até mesmo alguns tipos de patologias, né, de doenças. E assim, antigamente muitas pessoas eram enterradas vivas porque não tinha a tecnologia de hoje. Então hoje, por menor que seja ali o valorzinho de sinal vital, a gente consegue verificar. Antigamente não. A pessoa morria, né? Solicitava-se um médico, o médico chegava, tentava verificar ali algum pulso, fazia ausculta, não conseguia e pedia para enterrar. Não, pode enterrar, tá morto. Então, quando essa pessoa de fato voltava, né? Quando voltava, ela morria de fato por falta de ar. Tanto que a gente nota que nos caixões, quando eram retirados, tinha marcas de arranhões, né? A pessoa estava com um decúbito diferente que foi colocado. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, não acontece mais, justamente por conta da tecnologia, né, avançada que nós possuímos. A morte clínica, muita gente fala, morte clínica é porque morreu no hospital. Não, pessoal. A morte clínica acontece quando o indivíduo ele tem uma parada cardiorrespiratória, tá certo? Já a morte cerebral, pessoal, o que é que acontece? É quando o cérebro ele para de funcionar. E a gente sabe que é um processo irreversível. Então, uma vez que entra nesse quadro, não tem mais o que fazer, não tem reversão, tá? Então, a pessoa ali pode, com as máquinas, né, passar horas, dias, mas infelizmente ela não vai voltar mais à vida, porque o cérebro parou, então todos os outros órgãos, eles vão começar a falhar, tudo numa questão de tempo. Por fim, temos a morte real, que é a definição de morte que eu fiz para vocês lá no início, na introdução. É a parada, né, de toda a atividade ali celular em nosso corpo. Então, o indivíduo, de fato, morreu. E normalmente acontece 8 horas após a parada cardiorrespiratória. Muitas pessoas têm a dúvida, né, quanto como saber se aquela pessoa morreu recentemente ou já tem um certo tempo. Porque, minha gente, o nosso corpo ele vai apresentar sinais que podem ser classificados em sinais imediatos, ou seja, naquele momento, e sinais mediatos que ocorrem após um determinado tempo. Seriam aí os sinais imediatos, né, que acontecem após a parada cardiorrespiratória. São eles: imobilidade, o indivíduo não vai se mover, ausência dos sinais vitais, obviamente, flacidez, minha gente, insensibilidade e arreflexia, que é a ausência de reflexo. Já os mediatos que acontecem após aí minutos, né, horas, nós podemos citar o resfriamento cadavérico, justamente porque o sangue parou de circular. Então, aquele corpo vai começar a resfriar. A rigidez cadavérica também que vai acontecer em cerca de 4 a 5 horas após a morte do indivíduo. Isso também é variável. Tem pessoas que têm essa rigidez de forma precoce. A putrefação, o corpo começa a apodrecer, né, a liberar ali mau cheiro, gases. E, por fim, nós podemos ainda citar a dissecação da pele. Então, a pele começa a se desprender do corpo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os processos do luto, o enlutado, o que fazer e o que não fazer. Ok? Então, se eu fosse vocês, eu não perderia por nada. Até o próximo.